Alô, meus amores. Good morning. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos início ao nosso terceiro bimestre, certo? Dando início à unidade 9, a unidade onde nos traz o tema You have a beautiful family. Então, o que será que nós iremos estudar nessa unidade? Nessa unidade, a gente vai aprender, né? Vai ampliar um pouquinho, vai aprender um pouco sobre o vocabulário referente aos membros da família, né? Então, vocês já aprenderam como se chamam, né? Como é que a gente nomeia cada membro da família em inglês, né? Como é que a gente fala mãe, pai, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, certo? Em inglês, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco diferente, tá certo? Desses membros da família. De início, a gente observa aqui, um menino, né? Ele está com duas menininhas, na verdade, né? Elas estão conversando. Elas estão com o tablet na mão, né? As garotas, elas estão conversando. E aí, o que será que elas estão conversando? Vocês conseguem observar aqui nessa figura, né? Que ela está mostrando para a colega dela uma árvore genealógica, né? Que é uma árvore da família, né? E tem aí as pessoas da família e ela provavelmente está explicando para a colega dela quem são cada um desses membros da família. E aí vamos ver o que é que a coleguinha dela diz. Ela diz o seguinte: You have a beautiful family, Ellen. E Ellen agradece dizendo thank you. Então a coleguinha ela está dizendo que Ellen tem uma família muito bonita. E aí Ellen agradece, né, dizendo obrigada, tá certo? Então, na próxima página, a gente vai ver que família é essa, como é que a família de Ellen é composta. Observem que aí em cima, a gente tem algumas frases e tem algumas palavras que estão um pouco mais escuras, né? Então, nós iremos aprender o que é que significa cada uma dessas palavras. A gente já sabe como é que a gente diz pai, mãe, filho, ou irmão, irmã, né? Primo, tia e tio. Hoje a gente vai revisar alguns deles e vai aprender como se chama de uma outra forma, tá certo? Então, ela aí diz o seguinte, essa frase aí diz o seguinte. Linda is George's wife. Linda is George's wife. E aí eu vou lendo e vocês vão tentando identificar embaixo nos nomes deles quem são cada uma dessas pessoas, tá certo? Então vamos lá. A primeira frase foi Linda is George's wife. Conseguiram identificar quem é a Linda e quem é o George? O que será que eles são? Aí diz que Linda is George's wife. Então, o que será que a Linda é do George? O que será que significa a palavra wife? Wife significa esposa. Então, aí ela está explicando que a Linda é esposa do George, né? Depois a gente segue dizendo assim: Ellen is Linda's daughter. Ellen is Linda's daughter. Então, conseguiram identificar também aí quem é a Linda? Quem é a Ellen, né? A Linda a gente já identificou que é a moça daí acima, né? Então, vocês conseguiram identificar quem é a Ellen? Isso mesmo, ela é essa que está aqui abaixo da Linda. E aí diz que a Ellen é daughter, né? A daughter de Linda. Então, o que será que isso significa? Daughter significa filha. Então, a Ellen é filha da Linda, né? A daughter da Linda, certo? Depois segue dizendo assim: John is Laura's husband. John is Laura's husband. Conseguiram identificar quem é o John e quem é a Laura? Isso mesmo. Então, aí tá dizendo que o John, ele é husband da Laura. O que será que significa essa palavra husband? Marido, isso mesmo. Então, a gente aprendeu aí já, wife, que é esposa, né? A Linda é wife do George. A Linda é esposa do George.
E a Linda também é mãe da Ellen, né? A Ellen é daughter da Linda. A Ellen é filha da Linda. Depois aí a gente aprendeu agora que o John, ele é husband da Laura. O John é marido da Laura, né? Ele é husband da Laura e a Laura é wife do John, assim como a Linda é wife do George, certo? Depois disso, a gente vê aí, a leitura segue assim. Pamela is Ellen's cousin. Pamela is Ellen's cousin. Conseguiram identificar quem é a Pamela? Isso mesmo, essa garotinha aqui abaixo. E aí diz que ela é a cousin da Ellen, né? Pamela is Ellen's cousin. E a gente já aprendeu, né? Vocês já aprenderam o que é que significa cousin. Cousin significa primo ou prima. Então, a Pamela é prima da Ellen. Laura is Mark's aunt. Laura is Mark's aunt. Conseguiram identificar quem é o Mark aí? Isso mesmo, o Mark, ele é esse menininho aqui de baixo, né? E aí diz que a Laura, né? A Laura, que é a wife do John, ela é a aunt do Mark e da Ellen, né? Então, a aunt, vocês também já aprenderam que significa tia, né? Tia. Então, a Laura é aunt, é tia da Ellen e do Mark, certo? E depois a gente tem aí por último, quase por último, né? Penúltimo. John is Ellen's uncle. John is Ellen's uncle. Então, o John é o da Ellen e do Mark, né? Porque a Ellen e o Mark são irmãos. Então, o que significa uncle? Se o John é esposo da Laura e a Laura é tia da Ellen e do Mark, então isso significa que o John, ele é o tio, né? Se a Laura é a tia, o John, que é o marido dela, é o tio, né? Da Ellen e do Mark. E por último agora, Mark is George's son. Mark is George's son. Então, o Mark, ele é filho do George e da Linda, né? Então, vamos recapitular. A gente aprendeu aí algumas palavras novas. Parece um pouquinho difícil de entender, mas não é. Então, a gente aprendeu aí wife. O que é que significa wife? Esposa. A Linda é esposa do George e a Laura é esposa do John. Depois a gente aprendeu também aí daughter. Daughter é filha. Então, a Ellen é daughter, né? Filha da Linda e do George. E a Pamela é filha do John e da Laura. E a gente aprendeu também a palavra husband, que significa marido, né? Então, o John é husband da Laura e o George é husband da Linda, né? O John é esposo da Laura, é husband da Laura, e o George é husband, esposo da Linda. Depois a gente aprendeu aí que a Pamela, ela é cousin da Ellen e do Mark. E a gente aprendeu que cousin é primo, né? Primo ou prima. Então, a Pamela é prima do Mark e da Ellen. Depois a gente aprendeu aí também que o John, ele é uncle da Ellen, né? O John. O John é irmão do George, né? Tem aí em cima brothers. Então, o John é irmão do George e o John é tio da Ellen. E se a Laura é esposa do John, né? Se ela é esposa do John e o John é tio da Ellen, então a Laura é tia do Mark, que é irmão da Ellen, tá certo? Então parece um pouco difícil de entender, mas não é, tá certo? Então foram essas palavras que a gente está aprendendo de início. Com isso, aprendendo isso, vocês irão aqui na próxima página. Observe as imagens da página 57, que é essa imagem aí, essas imagens que a gente viu, e responda as questões. Então, no primeiro pontinho, a gente tem perguntando aí:
Who is John's wife? Quem é a wife? Então, o que significa wife? Esposa, né? Então, who is John's wife? Quem é a esposa do John? Conseguiram? Será que vocês conseguem lembrar? Conseguiram identificar quem é a esposa do John? E aí vocês irão escrever o nome dela nessa primeira linha. No segundo pontinho nós temos Who is Linda's husband? Who is Linda's husband? Quem é o marido, né, o esposo da Linda? E aí vocês irão escrever o nome dele. E no terceiro pontinho nós temos aí Who are Pamela's cousins? Quem são os primos de Pamela, né? Quem são os primos de Pamela? E aí vocês vão escrever o nome deles aí. Depois, aqui na primeira questão, no exercise, nós temos aí, associe as colunas e forme os pares. Então, vocês têm aí mother, grandmother, sister, aunt, wife, daughter, brother, father, uncle, grandfather, son e husband. E aí vocês irão formar os pares, né? Por exemplo, quem é o par, né? Quem é o par da mother? Será que é o brother, o father ou os outros, né? O uncle, ou grandfather, o son, o husband. Da mother. Quem é o par da mother, certo? Depois vocês têm aí também grandmother. Quem é o par da grandmother? Depois nós temos aí sister. Quem é o par da sister? Vocês vão ligar também. Depois nós temos a aunt, depois wife e por último daughter, certo? Então vocês vão associar aí ligando uma coluna para outra. Depois disso, aqui embaixo, vocês irão ouvir e irão marcar algumas frases, certo? Eu vou ler algumas frases para vocês e aí vocês irão marcar a opção correta. Então, nós temos aí na letra A, Sandra is David. Aí nós temos duas opções, sister ou wife. E aí vocês vão ouvir o que é que a Sandra é do David e vão marcar, tá certo? Vão marcar um X. Depois, na letra B, nós temos Victoria is Martha's aunt ou daughter. Na letra C, William is Martha's husband ou brother. Na letra D, David is Arthur's uncle ou father. Na letra E, Martha is Ellen's aunt ou mother. E na letra F, Victoria is Anna's sister ou cousin. Então, vamos lá. Na letra A, certo? Frase de letra A diz o seguinte. Sandra is David's wife. Na letra B, Victoria is Martha's daughter. Victoria is Martha's daughter. Na letra C, William is Martha's husband. William is Martha's husband. Na letra D, David is Arthur's uncle. David is Arthur's uncle. Na letra E, Martha is Ellen's aunt. Martha is Ellen's aunt. E na letra F, Victoria is Anna's cousin. Victoria is Anna's cousin. E aí vocês irão marcar, tá certo? Depois disso, na próxima página aqui, a nossa última página que nós iremos estudar por hoje, na terceira questão, pede para vocês fazer uma prática oral em dupla, né? Então, vocês podem fazer com alguém em casa, utilizando essas palavras do quadro. Então, nós temos aí mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother, uncle, aunt e cousin. E aí, na letra A, nós temos a pergunta. Who is your mother? Então, o que é que vocês irão fazer aqui? Vocês irão escrever o nome do seu familiar, né? Então, por exemplo, aí está perguntando, who is your mother? Quem é a sua mãe? E aí, vocês irão escrever o nome do familiar completando essa frase.
My mother is, e aí vão escrever o nome, tá certo? Na próxima questão aqui, nós temos What do you think? O que é que você acha, né? Uma pergunta mostrando o que é que você acha. E aí nós temos algumas figuras, né? 4 figuras de 4 tipos de famílias diferentes. E aí nós temos essa pergunta, né? Is there an ideal kind of family? Why is it essential to have good family moments and to learn family values? Então, o que isso quer dizer, tia? Então, o que é que isso está perguntando? Aí está falando a respeito de estruturas familiares. Nem toda família é igual, né? Então, existem famílias que são diferentes. Às vezes, tem uma família que só é composta pela mãe e os filhos. Às vezes, tem família que só é composta pelo pai e os filhos. Tem outras que é composta pelos avós, né? Ou todo mundo. Então, a gente observa esses tipos de família nessas figuras. Então, a gente vê uma família onde é composta pelos avós também, né? Os pais, os filhos e os avós. Tem outra que é composta somente pela mãe e os filhos, né? Então, existem vários tipos de família. E o que será que é mais importante? Será que é importante ter uma boa família, bons momentos em família, para que a gente tenha bons valores e boas respeito pelos outros? Será que é importante a gente respeitar cada tipo de família? Será que é importante a gente respeitar aquelas famílias que não têm o pai, ou que não têm a mãe, ou que não têm os avós? Então, é muito importante a gente respeitar todos os tipos de pessoas e todos os tipos de família, né? Isso é muito importante, tá certo? E aí, nessas figuras, a gente consegue observar que existem famílias diferentes, mas que cada família é importante, tá certo? Depois disso, na última questão, vocês irão usar o dicionário, certo? Então, é muito importante que vocês usem o dicionário para procurar as palavras referentes a famílias. Então, a gente aprendeu algumas palavras apenas que se referem aos membros da família. E aí, abaixo, vocês têm algumas outras também, onde vocês terão que pesquisar no dicionário o que é que significa cada uma dessas palavras. Então, aí na letra A nós temos good father, na letra B, good mother, letra C, stepfather, letra D, stepmother, letra E, nephew, letra F, niece, letra G, grandson e letra H, granddaughter. E aí vocês irão pesquisar no dicionário o que é que significa cada uma dessas palavras e vão escrever aí ao lado, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente encerra por aqui e eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!